Obrigado mais uma vez por nos assistir. Hoje tem uma pessoa aqui, uma pessoa muito especial, que eu trouxe para falar de um assunto muito sério, muito preocupante e que tem um espaço muito grande para desnudarmos esse assunto. Hoje falaremos com Elaine Menezes sobre ansiedade, depressão e o que você quiser, Elaine. Muito obrigado por estar aqui. Imagina. Gratidão imensa, é um prazer imenso estar aqui com você. E eu vou deixar ela falar para vocês quem é. Sou eu. Quem sou eu? Quem é Que Elaine pergunta Menezes? capciosa. Quem é você? Todo mundo quer responder isso. Claro. Né? Acho muito interessante a gente estar aqui falando sobre esse assunto tão sério de depressão, de ansiedade. E eu te falei, né? No consultório é algo que eu tenho visto como psicoterapeuta. Muitos casos. E a questão da saúde mental, desde a pandemia, eu trabalho há muitos anos dentro da psicoterapia, com grupos, com pessoas em atendimento individuais, com casais, com famílias, mas te digo, nunca vi tanta importância na saúde mental quanto foi dado a partir do processo da pandemia da Covid. Uau. Eu acho que se tem alguma coisa boa que a gente pode tirar desse momento, desde 2020, né? 2020. É a forma como que a população, de maneira geral, passou a olhar a saúde mental. Passou a ter mais respeito, passou a ter mais preocupação, uma ocupação prévia, e passou a também a sair do jargão de que terapia é para maluco. Que isso era uma coisa muito comum. Eu cansei de ouvir em consultório de que eu já tive um cliente que chegou para mim, eu disse: e aí, o que é que eu posso te ajudar? Ele disse: não sei não, minha mulher que mandou eu vir para cá. Eu digo: então você chame sua mulher para vir para cá, porque ela provavelmente está precisando de terapia para lidar com você. E não é você que quer a terapia. Ele disse: porque terapia é coisa de maluco. Então Ele é muito disso, né? Era muito comum, muito mais do que hoje em dia. Eu não acho que hoje em dia sumiu isso. Não. Mas tá mais escondido. Eu acho que hoje em dia tá, na verdade, as pessoas com a pandemia, eu sinto que abriu alguma coisa para que elas entendessem que sim, a saúde física é muito importante fazer ginástica, é muito importante comer bem, é muito importante você se alimentar, se nutrir de conhecimento, de boas companhias, de bons sentimentos. Mas se você tiver, por exemplo, deprimido, nada disso se ajusta, nada disso vai fazer no momento da sua depressão sentido. Você teve muitos casos, aumento de casos pós-pandemia? Durante a pandemia também. Muita gente entrando em processo depressivo e em processo ansioso, que foi aquilo que a gente também já conversou, né? Sim. Muitas vezes os quadros de depressão, eles são associados aos quadros de ansiedade ou vice-versa. Você tem um quadro de ansiedade e junto com ele, por não tratar o processo ansioso, virar um transtorno grave de ansiedade, você pode sim desenvolver uma depressão. É interessante porque a gente pensa que a ansiedade é uma coisa acelerada e a depressão é uma coisa monótona. Na verdade, as duas podem estar associadas. Você pode ter uma depressão ansiosa. Mesmo sentindo ansiedade? Sim, você pode estar em depressão, com um estado psíquico obsessivo, pensamentos obsessivos que fazem com que você tenha sintomas de depressão que são clássicos, como a insônia, e também clássicos como a ansiedade de um pensamento repetitivo que causa uma preocupação em você, onde você também não consegue achar uma solução. E junta tudo isso e você fica ansioso, depressivo. Em vez de você, por exemplo, deitar e só querer ficar num quarto escuro, que é um quadro mais ou menos clássico, né, muito de depressão. Clássico, e geralmente quando se fala depressão, a gente pensa até uma coisa muito... Eu, pelo menos, né? E sim, eu vi sim. muita gente falar de, eu estava em depressão, eu não estava em contato, fui procurar ajuda, comecei a tomar remédio, enfim. No sentido de falar da depressão, de elas se isolarem do mundo. Porque realmente tem o processo depressivo que busca o isolamento, que inclusive pelo constrangimento de estar deprimido ou deprimida.
Porque as pessoas, elas tendem a olhar para uma pessoa que revela a depressão, elas tendem a achar que essa pessoa não tem força de vontade. Você fala no sentido de... Popular. No sentido popular. Você está numa mesa, aí você tá lá, tratando uma depressão, ou tá no meio dela sem tratamento, e você não tá com vontade, não quer fazer uma coisa, diz que você tá deprimido, e alguém, o seu amigo ou a sua amiga, tentando te ajudar, ou teu pai, ou a tua mãe, ou teu marido, diz, não, vai no parque, vai andar de manhã, você vai ver como é que você vai se sentir melhor. Olha, se você for na igreja ou na sinagoga, se você rezar, se você encontrar Deus, você vai melhorar, isso vai passar. Um preconceito social E eu acho que uma falta de conhecimento associada a um preconceito, e aí junta tudo. E aí a gente tenta ajudar uma pessoa que está com uma doença, porque depressão tem CID, é uma doença, né? Sim. Você tenta ajudar uma pessoa que está com a depressão, que não está conseguindo ver saída para a própria vida, está num processo, e aí a gente vai falar um pouco de 2 sintomas clássicos de depressão, uma tristeza que se instala e não passa, né? Ela permanece ali, batendo água mole em pedra dura, né? E junto com essa tristeza vem um estado de perda de vontade. Do tesão pela vida. Do tesão, do prazer pela vida. Então, aquilo que sempre te trouxe prazer, no processo depressivo, gente, pelo amor de Deus, não é uma coisa pontual, porque tem que ter muito cuidado. Às vezes você vive o processo, vamos dizer, depressivo, mas você não está depressivo. Você não está em depressão. Posso dar um exemplo? Claro. Posso dar um exemplo? Claro. Às vezes você sai com alguém e aí passa um tempo, né, Ricardo? Você volta a encontrar aquela pessoa e fala assim, nossa, o que eu fiz, né? Sim, é completamente diferente. É algo que, assim, naquele momento essa pessoa lhe parecia interessante. Depois você olhou e disse, já não tenho mais já não conecta, o fence, já não dá mais não dá mais liga. Ok. Mas às vezes você está vivendo uma tristeza, você está passando por um luto, você está passando por uma perda, você perdeu o trabalho, você está com dívidas, você está com um problema sério no seu casamento, você está vendo que você está indo por um caminho, os seus filhos estão indo por um caminho ruim. Não necessariamente quer dizer que você está depressivo, ou em depressão, que você tem a doença. Às vezes você fica triste, e daquilo, de alguma forma, organicamente tem o up, depois vai para o down. A questão da tristeza, da depressão, é que ela sobe, toma conta de tudo, como se fosse mesmo um estado permanente. E ela permanecendo, ela faz com que você tenha esse outro estado, que é aquilo que te fazia interessante antes, no processo da depressão você olha e não tem nenhuma faísca. E aí que fica muito esquisito, porque a pessoa que está deprimida, ela não está idiota, ela não está fora de si, consciente. Ela não é uma pessoa que está vivendo uma esquizofrenia, um estado onde ela está em delírio ou em alucinação. Não, o depressivo, né, ele sabe o que está acontecendo com ele sabe que ele está completamente sem eros, sem tesão na vida, ele sabe que a tristeza se acomodou como uma roupa, uma segunda pele, e ele sente que ele está no fundo do poço e ele não sabe como sair. E não adianta dizer, procure Deus, procure sair, vai na praia, vai viajar, vamos tomar uma birita. Não é isso. Nada vai trazer de volta aquela sensação do bem-estar, do prazer. Não dessa maneira, né? Sim. Você tem que procurar. Qualquer fuga que ele busque não vai trazer o real sentido novamente. Exato. É sério. É muito Esse negócio sério. de depressão é muito sério. E ansiedade também. Sim. Até porque você já teve aqui informação da Organização Mundial da Saúde que a depressão na América Latina, o Brasil é o primeirão. É o primeiro. E a ansiedade nós estamos também lá, pole position no mundo. Sim. Então, o que é que está acontecendo com a gente? No Brasil. E eu te faço de volta essa pergunta. O que está acontecendo na população? Uma coisa positiva que você já disse, que eu acho muito sadio até deixar isso bem claro, é que a partir da pandemia,
o início da pandemia, as pessoas buscaram a encontrar ajuda dentro de um consultório, com profissionais. Ou pelo menos passaram a não olhar para isso com tantos... Pelo menos tem uns bons olhos. Sem o preconceito que existia. E ainda entendendo existe. que saúde mental É importantíssimo. é muito importante, porque durante a pandemia, muita gente pereceu, não foi só do Covid. Foi da saúde mental, de ter que ficar preso dentro de casa, de ter que usar máscara, de não poder ir na academia, de não poder espairecer, de não poder socializar. Nós fomos confinados. Então, as pessoas que não tinham uma estrutura para suportar algo que ninguém sabia como ia e se ia acabar. E o ser humano, ele é tão maluco, né? Porque, eu digo o ser humano em geral, e me coloco nisso também, não, todos nós, né? Porque ele não consegue ficar só com ele mesmo. E quando ele chega em casa, por exemplo, ele tem que ligar uma TV, ligar um rádio alto, porque ele não consegue ouvir o próprio pensamento. Sim, porque se ele ele estiver com muita ansiedade, se ele estiver acompanhado louco de uma preocupação constante, se ele estiver com medo de deitar e não dormir, tem insônia, o que ele vai fazer? Dificilmente ele vai procurar algo dentro dele, porque ele confia que dentro dele é ruim. Ele tem certeza que dentro dele não tem nada de bom, ou se tem, tá muito escondido e vai dar muito trabalho. Então ele vai para fora, ele vai para a internet, ele vai para isso aqui. A pornografia. Pode ser para pornografia, ele vai para TV, ele vai para bebida, ele vai para uma socialização extrema. Né? Porque hoje em dia a gente tem falado muito de rede de apoio, virou uma palavra, né? Ah, porque você tem uma rede de apoio, você está bem. Eu concordo, sem dúvida. Mas a questão, o ser humano é um mamífero, né? E todo mamífero é um bichinho que precisa de vínculo, que vive em grupo. Então, rede social, se a gente for pensar, a história da humanidade sempre trouxe, de alguma maneira. Não... O que falta? E aí, respondendo, o que está acontecendo com a gente para a gente estar assim? Eu sinto que o que falta é essa investigação para dentro. Esse lugar que diz assim, fora, eu já fiz um monte, eu já vi um monte, eu já sei um monte do externo, do exterior. O que está faltando? Está faltando as pessoas realmente valorizarem o que conquistaram e manterem o que quiserem manter do externo, mas olharem para si dentro. E como é que a gente olha para dentro? Cara, meditando, fazendo uma conversa com a força divina, não necessariamente religiosa, mas com a força divina, procurando um processo, sim, terapêutico, procurando autoconhecimento, se aquietando, contemplando. Gente, como é bom contemplar. Se aquietando e de primeira, assim, pensando na possibilidade real de que dentro da gente tem algo bom e que esse algo bom pode nos ajudar naquilo que a gente não consegue resolver do lado de fora. E essa ajuda profissional chega a um passo, eu digo, num estado depressivo. Como que chega as pessoas para você no consultório, num estado depressivo? É por ela mesma ou alguém vai buscar ajuda? Depende. Ou tem os dois casos? Assim, como eu te falei, eu não sou uma especialista em depressão, tampouco sou médica e psiquiatra, né? Que são pessoas que estudam mesmo a doença. Como psicoterapeuta e com várias, como você disse, várias formações que eu acho que nem cabe aqui trazê-las, o que eu já percebi? As pessoas... elas às vezes vêm através de indicação, elas às vezes vêm porque alguém diz, você tem que fazer um processo terapêutico, você tem que fazer terapia com Elaine, você tem que fazer terapia com Maria, você tem que fazer terapia com Jobson. Ok. E tem muita gente que chega deprimida. Com que característica? Essa sensação da tristeza, da falta de fazer sentido na vida, insônia, O depressivo, ele pode chegar a um pensamento, né, a uma questão extrema de começar a pensar que já que o prazer não existe, que a vida não tem muito sentido, então o que ele está fazendo aqui? Né? Quero ir embora. Ele pode chegar, não quer dizer que o depressivo é um suicida em potencial, mas ele pode. Sim. Né?
Mas todos os seres humanos, em sã consciência, também pode ter um lapso de, nossa... Eu acho que é difícil alguém não ter, com a vida que a gente vem tendo, inclusive ultimamente, pensado, meu Deus, será que eu quero realmente fazer parte dessa zorra que tá aqui? Mas isso é um pensamento dentro de uma série de pensamentos. A outra coisa é você ter certeza de que a sua vida não vale a pena e que você pode sim dar fim nela e imaginar como você vai fazer e fazer. Então, são vários degraus para se chegar a um suicida. Na depressão, às vezes, é como eu digo, você tem uma depressão exógena. Por exemplo, você perdeu o seu pai, o seu cachorro, a sua mãe, aconteceu um acidente. Na época do presidente Fernando Collor, quando ele fez aquela levada do dinheiro com a Zélia, que ele tirou um monte de dinheiro da conta da gente, da poupança, você lembra? Eu lembro bastante. Era pequeno, mas eu lembro. Eu lembro bastante, eu também. Eu acho que eu tinha nascido um ano antes. Eu acho que eu tinha nascido... Você nasceu junto comigo, praticamente, né? Tá certo. Mas nessa época eu me lembro, esse ato, que para mim aquilo foi uma violência, mas não vou entrar nisso, porque não é sobre política que estamos falando. Não vamos desnudar isso, não. Não vamos desnudar nada disso. Esse ato causou, por exemplo, na minha família, várias pessoas ficaram em desespero. E eu tenho pessoas que eu soube, parentes de parentes, que algumas delas se mataram. Uau! Teve uma pessoa que tinha vendido, acho que o apartamento ou alguma coisa, que só tinha aquele dinheiro, juntou, colocou, e aquilo foi resgatado, né? Resgatado é uma boa palavra. E essa pessoa, lógico, ela já deveria ter essa tendência, e ele foi lá e pá. Muita gente deprimiu. Sim. Na minha família, muita gente ficou em estado depressivo por conta disso. Então, aconteceu algo externo, muito grave, muito sério, que causou essa tristeza, causou essa de não fazer sentido o que estava acontecendo, né? Nós ficamos impotentes perante aquela atitude. O sentimento é esse, o Exatamente. Sentimento de impotência, de impotência. Né? De incapacidade. Isso. Né? E de susto, né? Um susto terrível. Então, esse exemplo que eu dei, assim, tirei lá do baú, no túnel do tempo, causou algo exógeno do meu tempo, que você nem tinha nascido, exatamente, do meu tempo. E aí causou algo exógeno e ativou o processo depressivo em algumas pessoas. Não todas, tiveram pessoas que ficaram raivosas e passou. Foram, de alguma forma, foram e deram jeito naquilo, porque, Jobson, tudo passa. Sim. Isso também passou, assim como o que a gente está vivendo agora também vai passar. Tudo passa. Tudo passa. É que quando a gente está vivendo a crise, a sensação que a gente tem é de que não vai passar nunca. É a mesma coisa que você está doente. Você está doente, a sua sensação, o seu pensamento, sua estrutura egóica, todas as células que pensam dentro do teu cérebro a respeito de vida e morte, elas decidem que você vai ficar doente o resto da vida. É por isso que você fica, às vezes, tão desesperado, porque a sensação de impotência vem. E junto com isso também vem a raiva, porque a impotência caminha junto com a raiva, ou a raivinha ou a raivona. Então, uma das coisas que eu percebo também, que a gente não falou ainda, mas eu vou falar, é a raiva. A raiva é importante. Ela tem a sua importância. Super, super. Para, inclusive, perceber que as pessoas que têm, por exemplo, uma tendência à depressão, elas têm uma questão com o trabalho pessoal com a própria raiva. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que está sempre raivosa, detonando o meio mundo, é um camarada saudável e que nunca vai ter depressão. Não existe isso. Existe a raiva e a raivona, que é a raivona nesse caso. Existe qualquer raiva e existe como você vai trabalhar com isso e como você vai atuar a sua raiva. Porque se você sabe ter raiva, se você sabe lidar com a sua raiva, que um processo de autoconhecimento te ajuda, você não vai atuar a raiva. Mas você vai lidar com a raiva e vai processar esse sentimento como qualquer outro. Você não vai suprimir ele, não. Você não vai deixar de sentir... abafar. Você não vai abafar a história. Não vai abafar. Então, quanto mais as pessoas abafam a própria raiva,
eu diria que mais elas criam um espaço interno para deprimir. Tá. Isso é uma observação de consultório. A falta de disponibilidade de trabalhar a própria raiva, o medo que as pessoas têm da raiva, o horror. Tem gente que eu às vezes pergunto no consultório, e como é que é a sua raiva? Você teve raiva? Eu, raiva? Não tenho raiva. Não, quem tem raiva é fulano, quem tem raiva é cicrano. Não. E tem gente que até se assusta com a pergunta e diz assim, raiva? Tipo assim, eu nunca pensei nisso. Nem imaginava. Nunca imaginei que isso loucura. pudesse acontecer. Eu, raiva? Eu acho que não. É muito comum eu perguntar também às pessoas, tanto em grupo quanto individual, o que elas estão sentindo e elas me responderem o que elas estão pensando. Porque nós, seres humanos, mais um motivo para ter tanto deprimido aqui e ansioso, a gente não foi estimulado a sentir, né? A sentir e a lidar e a acolher os próprios sentimentos, sejam eles quais forem. Então, a própria tristeza é algo meio vexatório, né? Você pode estar triste se tiver uma causa assim, muito justificada. Mas se não for uma causa muito justificada, você não pode ficar muito tempo triste, entendeu? Porque não pega bem socialmente, assim, uma pessoa triste, melancólica, porque o cachorrinho morreu. Quando a minha cachorra morreu, eu estava dentro daquele projeto que eu coordenei, que chama Roda de Saberes, que eram várias palestras que a gente dava de maneira aberta, lá no meu consultório, na sala de eventos. E eu tinha que dar a palestra, eu tinha combinado com a equipe, as pessoas já tinham se inscrito e tal. E eu disse, não, eu vou. E eu fui. E no meio lá do processo, eu disse, olha, gente, aconteceu isso e tal, minha cachorrinha morreu, então eu não estou completamente bem. Mas eu estou aqui, então vou dar o que é possível para vocês dentro do meu luto. E eu me lembro que depois teve uma pessoa que comentou, ela disse, mas se fosse uma pessoa, eu acho que você não podia ter vindo, mas a cachorrinha podia, né? Quando ela veio falar comigo, era alguém que eu não conhecia. Mas é isso que eu estou dizendo, você relatar até um luto, se a pessoa se justifica ou se não justifica, vai depender do outro, né? Vai depender de onde o outro, de que lugar ele escuta. Para mim, justificável. Então, tristeza não é uma coisa justificável. Você pode sentir se tiver assim, né? O Rio Grande do Sul me dá muita tristeza. Então, eu tenho ficado muito triste. Eu posso falar sobre isso. Mas, de repente, fiquei triste porque a ararinha azul não está mais, está em extinção. Aí alguém pode olhar para minha cara e dizer, mas você está triste por causa disso? Você não vai trabalhar por causa disso? Tem sentimentos que são aprovados na sociedade. Tem sentimentos que não são. Como, por exemplo, eu comentei contigo e é verdade. Hoje em dia virou moda falar que está ansioso. Virou moda. Primeiro porque a ansiedade é uma coisa, né? Não só comum, como da conversa, né? Produz assunto, ela é produtiva. Ela é o início. Então, eu já estive numa mesa de bar, né? E as pessoas comentando, eu tô Elaine, ansiosa. eu tô surpreso agora. Por quê? Mesa de bar? Na mesa de bar. Mas lá na Bahia. Não, aqui no mesmo, Rio de Janeiro. em São Paulo. Não, São Paulo? Aqui em São Paulo tem mesa de bar. Correta. Aqui em São Paulo tem mesa de mesmo. bar, tem um Nunca monte fui. de bar. Nunca foi. Aqui em São Paulo tem um monte de bar e restaurante que eu adoro. E aí, assim, eles falam, essa ansiedade e tal. Aí a pessoa, eu também tô ansiosa. Eu também. Você tá tomando o quê pra ansiedade? Não, aí eu tô fazendo terapia. Para tudo. A pessoa perguntou o que eu tava tomando pra ansiedade? E no aí meio da conversa, no mesa de bar, é isso? Sim, e aí virou o tema da conversa. Amado. O tema da conversa era ansiedade, era o que estava fazendo, os livros que estava lendo, os podcasts que estavam sendo ouvidos. E aí eu senti, sabe quando você sente assim que a mesa estava num nível de energia, aí deu um up de conversa, uma excitação. Então, eu acho que essa questão da ansiedade não está sendo tratada de maneira séria. Séria. Porque, primeiro, a ansiedade, num nível, ela é necessária e ela é humana. A gente tem glândula, a gente tem adrenalina, a gente fica ansioso. O ser humano, ele vai produzir esse tipo de ansiedade até um certo nível, é até importante. Seguro, né?
Agora, depois desse nível, a história do dinossauro. Não tem mais dinossauro nenhum, a gente fica produzindo ansiedade todo dia, entendeu? Por exemplo, se vê a barata, pra mim, é igual um dinossauro. Eu tenho horror à barata. Horror! Se aqui tiver uma barata, eu te aviso. Vou gritar, você vai ter que editar esse negócio. Porque vou ficar muito ansiosa, que eu odeio baratinhas. Mas, assim, voltando, tirando a piada, a ansiedade é uma coisa séria. E ela está sendo tratada também como algo que a própria sociedade inflige, é verdade. Só que num nível que está virando conversa de mesa de bar. Está virando forma da gente trocar informações. Né? Não de uma maneira sadia e séria, não, de uma maneira bem chacotada. Não, porque essa história, o que você toma, o que você toma, aí precisa de receita, não precisa, e é fitoterápica, não, eu tenho psiquiatra, você tem psiquiatra, não, eu tenho terapeuta. Nesse momento foi descoberto que eu era terapeuta, e aí eu paro por aí para não dar, né? Muita informação. E também eu saí correndo. Eu disse, não, tô fora, né? Tô fora do meu horário. Tô fora do meu horário. Não estou atendendo, H. Vim só tomar uma. Vim tomar só um drink. E é muito, muito preocupante essa forma meio... Ao mesmo tempo que se fala bastante da ansiedade e isso é legal, também tem uma pegada de vamos fazer isso virar notícia, né? Vamos fazer isso virar assunto, vamos fazer isso virar argamassa para a gente se relacionar, para a gente justificar, inclusive, uma equipe de trabalho, ser todo mundo medicado e todo mundo se diz ansioso. De uma maneira que faz parte, né? Foi inserida, exatamente, de maneira natural. É o novo natural, na verdade. É o novo natural. É o novo natural, o que não é natural. Você não é. tomar medicação, se dizer ansiosa, você ter um transtorno grave de ansiedade. Se você perguntar às pessoas que têm transtorno grave de ansiedade, que a gente chama de TAG, você vai entender. Essas pessoas sofrem demais. Sim. Demais. Não é só questão física. Tem a parte física e tem o tormento da preocupação. Tudo preocupa, tudo rouba o sono, tudo faz a pessoa suar, tudo faz a pessoa entrar no quê? No medo, porque a ansiedade, ela é uma filha do medo, ela é uma roupa que o medo usa. Quando a gente está ansioso, a gente está com medo. Eu estou fazendo um curso sobre trauma e o médico canadense húngaro, Jabor Maté, eu tenho que depois checar o nome, porque, pelo amor de Deus... A gente põe aqui na legenda. Você coloca. Ele é maravilhoso. E ele falou uma coisa dentro desse curso para uma psiquiatra que estava pedindo uma determinada ajuda a ele. Ela dizendo que se mudou de cidade, nessa cidade do Nordeste, ela não estava conseguindo fazer os atendimentos da maneira que ela fazia no sul do país. Ela é do sul. E nesses atendimentos, ela sentia que a forma dela se comunicar e a pessoa trazer o que estava sentindo, ficava um gap. E ela não conseguia ajudar, por exemplo, no caso de ansiedade. E ela ficava muito ansiosa. E eu achei muito interessante ela revelar isso. Lógico que era uma coisa fechada, né, com profissionais e ele. E ele falou uma coisa, ele disse, o que eu aprendi nos traumas com o meu estudo acadêmico, o cara é cheio de estudo acadêmico, ele disse, o que eu aprendi nos traumas é que toda vez que você fica ansiosa, é porque você está sentindo que você não é boa o suficiente. E entra o orgulho aí também, não é? Exato, entra o orgulho e entra o medo de não ser boa o suficiente. E o orgulho de se eu não for boa o suficiente, o outro vai descobrir, eu vou ser descoberto, ou eu vou ficar no final da fila. Ou seja, tem 1 milhão de sentimentos que rolam ali. E essa questão do medo também é uma coisa, eu acho que é colocada um pouco como secundária no processo da ansiedade, entendeu? Eu não sinto que as pessoas vêm para o consultório, não a maioria, querendo trabalhar o medo. Elas querem algo que resolva o problema da ansiedade. Só que aí no consultório elas vão entendendo que esse problema está enraizado em um outro lugar. É que nem um céu nublado, que você sabe que tem o sol, que você sabe que tem luz, mas no nublado você só vê a ansiedade. Então, você precisa atravessar aquelas nuvens para trabalhar os seus medos. E o medo não é uma coisa do momento só. Sim. O medo do ser humano, ele além de ser instintivo e reptiliano, ele está no modo límbico nas suas emoções e ele está no tratar do dia a dia. A sua criança teve muito medo. Eu tive medo pra caramba. Pois é.
Eu tive também. medo até de morrer. Medo de tudo. Medo de sobrevivência. Medo de viver, medo de morrer. A gente hoje tem medo de ser feliz, gente. Sim. Esse negócio, inclusive outra coisa que está sendo superestimada é a felicidade, né? Se superestima a felicidade. Felicidade, felicidade. Gente, felicidade né? Já tem até um manual. Felicidade é uma coisa, na minha opinião, pontual. Pessoal. E pessoal, Sim. total pessoal. E pontual. Nós temos momentos, oásis de felicidade. E de prazer, de felicidade e de amor também. Exatamente. Porque o amor, ele se impõe em todo o estado de felicidade, né? Não o amor pelo outro, o amor... Todo tipo de amor traz algum tipo de felicidade. Mas você não pode imaginar que a sua vida só vai ser boa se você tiver algo para ser feliz. Você não vai consumir a felicidade como um alcoólatra, como um addicted, que precisa daquilo para ser feliz. Porque quando você está assim, você está em adição de felicidade. É uma dependência você total. está dependente. E aí você não vai parar. Porque o que é que a gente busca quando a gente está viciado? O primeiro momento de prazer que a gente teve. É que nem um serial killer. Por que ele mata em outra e vai melhorando, aprimorando o modus operandi, né? Porque ele quer sentir aquele primeiro. E ele nunca vai mais sentir aquele primeiro, porque passou. Tem gente que até com amor é assim, né? Com tudo, a gente faz isso, a gente é serial killer de tudo, né? Se deixar, a gente é serial killer de tudo. Então, é por isso que eu digo, o trabalho psicoterapêutico decente, o trabalho que vai fazer com que você pare de ir para fora e vá para dentro e cuide da sua raiva, cuide da sua preocupação, acolha isso, entenda que se você está em depressão, se você está em tratamento, se você não está, o que você sente é legítimo. É real. Não importa o que a sua família, os seus amigos, o que até você pensa que não seja, é real. E você talvez precise de ajuda de gente que sabe o que é isso, que é uma outra coisa. Sim. Alguém que já passou por isso, não necessariamente só um profissional, mas alguém que já passou por isso, quando escuta alguém falando de depressão, se não for um hipócrita, vai ter um olhar empático pelo que está ouvindo. Vai tocar o sentimento. Vai tocar. Porque a gente sabe o que é ficar dentro do fundo do poço, sabendo que está lá e sabendo que não sabe como sair. E o povo gritando de cima, vai pra praia, vai andar, vai procurar a Deus. Você não tem Deus no coração. Eu já ouvi isso de famílias, atendendo famílias, trazendo a família para mostrar o quadro sério, grave, e uma das pessoas dizendo isso. Não, o problema dessa pessoa, desse meu filho, é porque ele não tem Deus no coração. Olhando assim, parece não, de um certo modo né? Uma crueldade até, né, com a pessoa. Porque é uma ignorância e uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Eu não posso ter uma pessoa assim na minha família. Na minha família. É uma negação total. Porque doença mental é uma coisa, e é uma doença, né? É uma coisa que a gente sempre tenta colocar para baixo. Por isso que eu digo, a ansiedade parece que está em alta. A depressão, se você chegar numa mesa e dizer que você está deprimido, que está fazendo um tratamento para depressão, pode ser que tenha Ibope, mas... Normalmente as pessoas ficam meio assim, tipo, o que eu vou dizer, né? Ficam meio constrangidas. Elas têm medo, às vezes, de falar, né? O que ela está fazendo. Eu tenho um amigo meu, acho que eu comentei contigo, um amigo de infância que, nossa, queridíssimo. E ele me conta, assim, histórias que eu falo, uou, eu nunca imaginava. Eu, né? Olhando com outros olhos hoje, nunca imaginava que ele tinha passado por isso. E eu falo assim, poxa, que bom que você conseguiu buscar ajuda. Ele falou, Jobson, sem buscar uma ajuda profissional, eu não sairia de onde eu estava. Porque eu tentei de tudo que você possa imaginar, tudo. Enfim. Sim, tem. De atracamento de navio, tudo. Macumba. Você sabe que é uma coisa que eu, na época que eu fazia a psicanálise com a minha orientadora, ela dizia isso pra mim. Ela era psiquiatra, era psicanalista e era também presidente da sociedade de psiquiatria. E ela dizia psicanálise. Ela era fantástica. Ela dizia assim, Elaine, quando alguém tá aqui fazendo um tratamento comigo, que diz que vai fazer qualquer coisa, eu digo, faça, mas não deixe de vir.
e fazer a sessão. Sim. Então, eu acho isso fantástico, né? Aquela mulher cheia de informação, informação com a ciência da medicina, informação com a psicanálise. Ela era fantástica. Ela dizia... O que é que ela estava dizendo? Respeite o seu paciente. Aceite o que ele está fazendo para se curar, porque ele também tem uma sabedoria interna e ele tem um desespero e uma pressa interna de parar de se sentir exatamente mal. Respeite isso, mas mostre para ele que você está ali para ele. Sim. Então, muitas vezes, a gente nega o processo do outro porque a gente não quer estar ali para o outro. Porque incomoda, porque dá medo para a gente. Dá medo. Não gera nem empatia, né? Não, porque é tanto medo e tanto desconforto de estar ali para o outro que a gente quer que o outro saia. Muitas vezes a gente reage ao outro porque a gente não aguenta ver no outro aquilo que a gente não quer lidar. Sim. Não quer lidar, não quer ter acesso, entendeu? Então, a gente reage ao outro, às vezes, com essa falta de empatia, porque a gente está apavorado pelo que ele está passando. E eu digo, como profissional e como ser humano, que a primeira coisa que a gente tem que fazer com uma pessoa que está trazendo uma tristeza que não passa, que está trazendo a falta de sentido, a falta de prazer na vida, é escutar essa pessoa sem dar conselhos. Não aconselhe. Escute. Pergunte, inclusive, para a pessoa o que ela quer. Né? O que ela quer? O que ela prefere? O que você precisa, né? Isso. Você precisa que eu te escute? Você precisa que eu vá com você em algum lugar? Você quer ajuda profissional? O que você precisa? Eu tenho certeza que 90% vai dizer, eu quero só que você me escute. Elaine, você falou uma coisa muito importante, né? De ouvir, né? Saber ouvir o outro para mim é uma das dádivas, né? Saber escutar. Eu aprendi que, assim, com muito sacrifício, né? Porque eu falo bastante, mas eu aprendi que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então temos que ouvir mais o outro do que falar. Saber falar também é muito importante, né? E a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Mas existe algum caso dentro de um estado depressivo onde a pessoa nem ela sabe dizer, nem ela sabe, mesmo tendo alguém para ouvi-la, a pessoa chega num estado de falar assim, puxa, eu ainda não sei, ou fala uma coisa fugindo do assunto, sim, sempre negando a própria pessoa. Existe sim, esse estado. Claro, e como ajudar uma pessoa assim? Você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Você pode oferecer, que é aquilo que eu sempre digo. Uma coisa é a sua intenção. Então, qual é a sua intenção de oferecer? É salvar o outro? É fazer com que o outro faça o que você quer? Se essa for a intenção, esqueça. Agora, se a sua intenção é oferecer para você sentir que você está dando para o outro algo que é seu, que é um tesouro, que é precioso, ótimo, ofereça. Fale. Agora, deixe o livre-arbítrio do outro. Porque o tempo de se curar vai chegar. E se não chegar, aquilo faz parte do processo e faz parte do propósito da vida daquela pessoa que nega a própria doença, nega o próprio caminho para se curar, porque está persistindo em algo que de fora é tão óbvio para você, mas aquela pessoa, ela tem algum motivo interno que ela não quer acessar, mas ela tem. Então não cabe a ninguém, a não ser que ela esteja correndo risco de vida ou causando risco para qualquer outra pessoa. Aí é uma outra questão. Aí é onde entra a intervenção externa, né? Aí é uma outra coisa, né? São coisas diferentes. Mas enquanto aquela pessoa está ali vivendo uma situação e você como amigo, você como parceiro, você tá junto, mas você não pode simplesmente amarrar a pessoa na camisa de força e dizer, você vai fazer uma terapia agora. Porque o seu caminho é terapia. Recentemente eu fiz isso e disse a verdade. Eu penso que você precisa de terapia para uma determinada pessoa. Penso que você está fora daquilo que eu conheço de você e sei e vejo o seu sofrimento. O que você vai fazer com isso só depende de você. Eu dei a opinião afetiva e dei a opinião profissional e deixei na mão desta pessoa. O que eu quero que ela faça? Que ela faça a terapia. Que ela busque se curar, porque ela não está bem mesmo. Mas eu não posso interferir.
Eu fiz a minha parte. É um gesto de amor aí. E total. Mas eu fiz a minha parte. É isso que a gente tem que fazer. Então, tem muita gente que está passando por um sofrimento gigante que você vê e que a pessoa está em negação. A gente chama isso, inclusive, de negação. E não há o que ser feito. A gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um. E o tempo de cada um é o mesmo que eu quero ter respeito pelo meu tempo. Às vezes eu como profissional, como pessoa, me vejo em determinadas situações que eu tenho que voltar 10 casas para trás. Volte 10 casas. Lá vou eu, volto 10 casas. Por quê? Porque eu acelerei 10 casas e não é a minha hora de estar ali. Então, eu volto 10 casas e o processo de caminhar de novo é uma bênção, porque eu vou aprendendo e reaprendendo aquilo que eu não vi. Quando eu estava caminhando antes num processo cego de aceleração sem necessidade. Então, todo mundo, eu acredito, que tem uma missão aqui. Sim, eu acredito nisso. É o que eu também. acredito. Eu acredito. Para além de comprar coisas, ter dinheiro, trabalhar e morrer. Nascer, comprar coisa, ter dinheiro, virar e morrer. Eu acredito que além disso, que isso é muito importante e o ego da gente também acredita e ajuda nisso, eu acredito que a gente tem uma missão, né? Uma missão, um propósito na nossa essência. E esse propósito faz parte disso, mas é muito maior do que isso. Perfeito. Pensando agora em uma pergunta, me veio. Qual a melhor bem-aventurança na tua vida? Em termos reais ou de sentimento? Porque a maior bem-aventurança da minha vida foi a minha maternidade. Né? Foi ser mãe de Júlia. E bem desejada, bem querida, sonhada, eu queria uma menina. Deu tudo certo nesse sentido. Mas em termos de sentimento, eu sinto muito essa bem-aventurança na alegria, não na euforia. É diferente. Euforia é bem diferente. Na alegria, uma coisa assim de estar alegre porque eu estou aqui com você, com Ricardo, né? E aqui falando de uma coisa que eu adoro. Então, essa sensação é de bem-aventurança. Então, a alegria de estar fazendo isso é muito, muito bom. É como se eu tivesse assim em estado de presença. Sim. E em gratidão. Isso é lindo. E eu vou falar para o Ricardo e para todo mundo que está aqui. A Elaine Menezes tem uma capacidade, gente do céu, de trazer essa alegria dentro do trabalho dela, que é algo que, poxa, me deixa muito feliz. Ela consegue fazer esse zigue-zague, o up-down, né, Elaine? De uma velocidade que eu falo, uou, já subiu, já desceu. E eu admiro muito, 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 muito mesmo o teu trabalho, Elaine. E eu imagino que isso seja um dom meu. Trabalhar com a profundidade e, ao mesmo tempo, poder emergir e voltar. Porque esse negócio de ficar lá... Esse negócio de ficar lá chafurnando o tempo inteiro não é a minha praia. Ficar mais zenando, fica... Olha que eu tenho lua em escorpião, eu posso ficar. Eu tenho suficiente estofo para ficar. Mas eu não quero na minha vida e nem ofereço isso no meu consultório. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. Porque senão fica muito difícil, gente. Eu acredito nisso. E na minha vida, eu sempre busquei exatamente isso. E eu só agradeço. Assim, que eu acho que já é difícil, né? A gente ficar só no difícil, não? Tem tanta coisa boa. Tem tanta coisa boa na vida. Tem tanta coisa boa pra gente pulsar também, né? A gente tem que olhar as nossas qualidades primeiro, né? E valorizar, saber valorizar, né? Sim. Tem gente que não consegue voltar, que tem que ir embora. Eu tenho um marido de uma conhecida minha que ele foi chamado para uma reunião em inglês. Ele entrou numa crise de ansiedade violenta, ele faz um tratamento também, né, paralelo, de processo depressivo, e ele entrou numa crise de ansiedade violenta, ele disse que ia no banheiro, do banheiro ele foi para casa. Não voltou? Não. Ele não fez a reunião, ele não aguentou. Aquilo para ele era muito pior do que ele ir para casa e sumir da reunião, pra você ver o grau, e uma pessoa super capaz. Tecnicamente. Sim, mas naquele ponto, para ele, falar inglês, que é isso, né? O ansioso, às vezes, tem aquele start também. E é em qualquer momento, né?
Às vezes o momento mais comum para ele, que ele está acostumado. Mas essa coisa do inglês para ele, eu tenho uma cliente que ela é super danadona, assim, mas ela, no inglês, na hora que ela vai para as reuniões, e a empresa que ela trabalha é multinacional, ela trava. Uau! Ela trava. Yes, no, não. Não é que ela não saiba, ela sabe, mas não sabe super, mas ela não consegue entender, ela fica completamente jeca. Jeca é ótimo. É. Jeca é ótimo. Fica jeca no inglês, entendeu? Entendi. Então, é uma coisa... Não é o inglês, é o que aquilo causa nela. E ativa a ansiedade dela. Elaine, as redes sociais hoje, elas afetam, desde crianças, afetam tanto os pais, os adultos, né? Acho que é a população inteira, né? Antigamente... a gente estava conversando aqui no caminho, a gente estava falando de Waze, né? Sim. E aí você falou, eu não conheço nada de São Paulo, eu sou da época do Guia 4 rodas. Guia 4 rodas. Eu achei interessante. Que era uma marreta, assim, meu filho. Aquele você usava, inclusive, como arma. Você pegava o taxista fizesse qualquer coisa com você, você acertava a cabeça dele com aquele trem, matava na hora. E morria também, né? Porque o homem tá dirigindo, vai você junto. Mas eu sou da época do Guia 4 rodas. E aí, claro, a gente está falando de evolução, de tecnologia, né? Sim. Então a gente tem o Waze e também... Graças a Deus. Sou totalmente Elaine Menezes Waze. Eu sou uma pessoa Já tá no adepta. sobrenome? Eu tenho no sobrenome. Pode ter certeza. Eu sou adepta do Waze. Se perder o sinal, Jobson, tá aí, eu fico desesperada. Caiu o sinal, eu paro o carro. Eu, às vezes, até sei o caminho, mas eu não fico segura. Eu quero o Waze. É o meu companheiro. É. Caramba. E é sexo masculino, você viu, né? Não é a Waze, é o Waze. É um companheiro homem, tá lá. Comigo. Ah, com certeza. Eu não vou sem ele pra lugar nenhum. De carro. Nenhum. Ai, que mulher fantástica, gente. Mas tô falando sério. Nossa, eu também tô falando sério. E quando ele dá boot, demais. fica demorando, ou me manda... Ai, gente. Recalculando rota. Ai, eu odeio isso, recalcular a rota. Odeio, porque eu tenho a sensação de que eu entrei na rua errada. Eu errei, meu Deus, eu não queria errar. Eu odeio. Adoro o Waze. Ai, adoro. Fantástico. Mas eu não quero falar de Waze, eu quero falar só da tecnologia. Que hoje a gente tem as redes sociais, enfim, todas as tecnologias, aplicativos. E eu vejo que, para muitas pessoas, aceleram a ansiedade, Sim. né? Tem uma questão até física, né? Tem da adição luz. hoje de rede social. De rede social. Já pegou um caso desse? Eu peguei um adolescente, eu não atendo muito adolescentes, nem criança, nem pensar. Criança eu não atendo de jeito nenhum, porque normalmente eu me identifico com a criança e eu fico contra os pais, então não rola. Mesmo como terapeuta de família. Então, eu trabalho às vezes com alguns adolescentes indicados. A maioria é adulto no meu consultório, mas trabalho com alguns adolescentes. E eu peguei esse que ele tinha um vício pelo jogo, como é que chama? PlayStation. Na época era 4. Agora já tem o PlayStation 5, que você joga com outras pessoas, né? Então, esse menino, ele estava num estágio onde ele tinha totalmente sintomas de ansiedade, porque ele jogava e não estudava, não produzia, não conseguia sair daquele lugar. E também porque os pais tiraram tudo, arrancaram mesmo da parede, tiraram tudo, nesse nível, e ele tinha os sintomas de abstinência. Uma coisa assim, e não era só ele, viu? Era uma turma de adolescentes. Existe. E graças a Deus, junto com a psiquiatria, junto com a terapia familiar, ele não precisou ser internado, mas existem clínicas que tratam, aqui em São Paulo existem clínicas, eu cheguei a ver, clínicas que tratam de pessoas que têm dependência da internet. E como os pais podem perceber isso? Porque às vezes o pai também está... O pai e a mãe estão no mesmo Para variar, né? A gente está sempre plugado no 110, né? Acelerado. 220. 220. E ele acaba não prestando atenção, né? Porque é uma falta de atenção no filho. A primeira coisa é essa, né? Falta de Tem atenção. que prestar atenção.
Você não pode ser pai, você não pode ser mãe sem querer perder. Investir, não é perder. Investir o seu tempo que você usaria para outras coisas para os seus filhos. Isso é uma coisa que não dá. Muitas vezes eu vou numa praça, eu e meu marido, e a gente faz um passeio perto de onde a gente mora, aqui em São Paulo. Não tem nenhuma vez, normalmente domingo, quando a gente não viaja, faz isso. Nenhuma vez que eu vá nessa praça, é uma praça de criança e pets, basicamente. Que os pais não estejam com a cara enfiada no celular, ou sentado com a criança fazendo tudo na frente deles para eles tirarem o rosto do celular, ou empurrando o carrinho, porque é todo tipo de faixa etária de criança, ou empurrando o carrinho, olhando o celular. Não tem uma vez. E eu observo, e meu marido comenta, e eu comento, e é uma coisa que me chama a atenção, né? Porque é um momento, é o domingo, é um dia de sol, é uma praça, é uma criança, é duas, é o pet. O celular está numa vantagem, numa pole position na vida das pessoas hoje, que assim, não sei, não sou especialista, não sei aonde isso vai nos levar. O que eu penso é que, assim, os pais precisam, se querem ser pais, precisam dedicar tempo, porque o processo educacional é uma coisa interminável. Hoje eu ouvi um vídeo de um querido que é Suassuna, que eu amo de paixão. E ele dizendo que ele amava a mãe dele, que ele respeitava a mãe dele, mas que a mãe dele é maravilhoso, ele é todo maravilhoso. E ele dizendo que ele amava a mãe, que a mãe dele era maravilhosa e que a mãe dele nunca deixou de educar ele, mesmo quando ele estava casado e com filhos. A mãe dele fazia o seguinte: em vez dela falar diretamente para o filho, ela teve 9 filhos e ficou viúva. E ela criou os 9 filhos e, segundo ele, como nordestino, disse: ninguém deu para ruim. E dá para ruim, gente, é você dar para ruim e não ser bom. E ele disse: ninguém deu para ruim. E o que ela fazia? Ela não falava diretamente sobre o assunto com aquele filho. Ela observou uma coisa com ele, em relação aos filhos dele, o tratamento dele e a severidade dele com os filhos. Ela mandou para ele no dia seguinte uma cesta de abacate com uma carta. E nesta carta ela escrevia o que ela queria salientar para ele a respeito da severidade dele e do que poderia acontecer se ele continuasse daquele jeito, que ele tinha que reduzir o lado severo dele, porque ela observou que aquilo não era bom. Sábia, né? Sábia. E ele diz isso: minha mãe era sábia. E aí ele foi visitá-la no dia seguinte e ele disse: olha, eu recebi os abacates com uma coisa que eu não gostei, não me alimentei daquilo que eu não gostei. Ela disse: os abacates não eram para você, era para sua mulher, porque você não está nem merecendo os abacates. Então, brincando, ele deu uma aula que eu acredito, educação, gente, é repetir. Ser pai e mãe e educar um filho, que é diferente, ser parir e ser um pai e uma mãe que educa, é repetir. Você vai repetir 1000 vezes, não importa, 1 milhão de vezes. E para você fazer isso, você tem que observar o seu filho, você tem que deixar de lado este maldito celular, que é bendito em muitas horas e é maldito em outras, e observar seu filho. E querer que ele converse com você, não em 10 minutos que você oferece para ele, mas dá para ele um tempo para que ele entenda que você está ali para ele. Porque às vezes a gente tira 10 minutos para o filho e diz: também você não quer conversar comigo. Depois você reclama e volta para fazer. Acabou a paciência. Tem que ter muita sabedoria mesmo. Tem que ter muita sabedoria. E tem que querer dispensar um tempo. Não dá para ser pai e mãe se você não quer dispensar algo para os seus filhos, gente. Desista. Hoje em dia no consultório tem um monte de mulher que chega dizendo: não sei se eu quero ter filho. Eu digo: tá certíssima, porque não é uma obrigação. Já foi, não é mais. É uma escolha. Era imposto, né? Total. Inclusive, quando você não tinha, você tinha algum problema, né? Sim. E tinha mesmo, né? Porque não engravidava. E nordestino, se tivesse poucos filhos, também era uma outra questão. Outras questões também, né? Então, hoje em dia, as mulheres, eu digo: você tem posse, você tem condição de fazer um congelamento de óvulos, você tem uma boa ginecologista, procure, converse com a sua ginecologista, crie uma situação onde você fique tranquila.
E a partir daí, seja feliz, minha filha, porque com os óvulos congelados, você pode realmente avaliar se você quer ou não a maternidade. Idem se ela está em parceria com um homem ou com outra mulher. Vá lá, converse com seu parceiro ou com a sua parceira para ver o que vocês querem. Mas hoje tem milhões de possibilidades, inclusive de não ser mãe. Onde é que está escrito que a pessoa tem que ser mãe? Não tem. Tem que ser pai? Não tem. E se você quiser ser, saiba que você vai dispensar um tempo para ser um bom pai e uma boa mãe, claro, né? Elaine, você está falando de genética, de maternidade, de várias coisas. E recentemente eu ouvi de uma pessoa que eu conheci e fui atrás, pesquisei. E existe um laboratório, não vou citar nome de laboratório aqui, porque ainda não estou sendo patrocinado por eles, mas aceitamos. Existe um laboratório onde ele trabalha com inteligência artificial, é nanobiotecnologia com inteligência artificial, que ele já publicou dizendo que se você sobreviver aos próximos 10 anos da sua vida, os próximos 10 anos, se você sobreviva 10 anos, que a partir daí você viverá no mínimo até os 100 anos de idade. Por quê? Eles descobriram uma forma de você ingerir uma espécie de um cifa ali, vamos falar de um ser vivo. Sim. Que vai percorrer todo o seu organismo e vai modificar todas as células que estão desorganizadas. Então vai ter cura para cânceres, cura para Alzheimer, cura para N doenças. É a medicina do futuro, né? É a medicina do futuro. Então, ou seja, um curto período de tempo, 10 anos. Né? Mas existe um outro dado que diz que as pessoas, por estarem se cuidando mais do corpo, do físico, e a medicina avançando dessa maneira, ela vai estar, de uma certa maneira, ajudando as pessoas a sobreviverem para N tipos de doença. Isso é o lado positivo. Mas um outro lado, tem uma outra estatística dizendo que a saúde mental é uma coisa muito preocupante. Você falou no início aqui sobre... porque como é que você vai lá no cérebro? Exatamente. Cuidar das sinapses, cuidar da produção de ocitocina, de serotonina. Como é que você vai trabalhar com isso, né? A gente faz isso um pouco coisa com quimicamente, as medicações. com as medicações. Mas mesmo assim, dopa. Dopa. Você tira o medicamento, aquilo volta. Sim. Eu vejo que o autoconhecimento é algo que é o caminho. Efetivo. Efetivo. Porque você liga efeito à causa. Você não trabalha no efeito. Você usa o efeito para ir para a causa. E que aí sim você pode fazer o que a gente chama de cura. É de dentro para fora. Tem uma amiga que ela fala assim, por mim teria uma terapeuta a cada esquina. Sim. Porque ela também enxerga dessa maneira que o futuro nós estamos ferrados se a gente não partir para esse caminho do Até porque vai ter muita coisa nova para ser absorvida, né? Numa velocidade gigante. Né? Eu sou da época, eu vou falar da minha época agora. Você falou do seu baú, mas eu vou falar da minha. Você nasceu bem depois, né? Da história do Collor, não foi? Uns dias depois. Eu li no jornal que... Sim. E eu nasci na época que eu falo, tem gente que fala, nossa, como que era isso, né? Acho que o Ricardo não é dessa época, né, Ricardo? Que época? Que eu ia fazer trabalho de escola, eu tinha que comprar papel amasso, ia na biblioteca para copiar dos livros ali. Sim, claro, a gente fazia pesquisa, meu filho. Era Barça, era Caldas Aulete, tinha na minha casa. Eu não ia na biblioteca. Isso era chique, né? Porque tinha na minha casa. Meu pai tinha Barça em casa, era muito chique. E Caldas Aulete, que meu pai gostava muito mais. Aí a gente pegava aqueles trem poeirento, sentava na mesa e tome-lhe pesquisa. E quando não era suficiente, ia na biblioteca, ou da escola ou a biblioteca. Então, eu vejo assim, na minha vida, esse avanço da tecnologia, e eu trabalho com a tecnologia, eu amo a tecnologia, sim. Claro que de uma maneira, hoje eu entendo que é de uma maneira sadia. Né? Eu vejo que a tecnologia ela é benéfica quando você usa em prol
Sim. né? De passar informação. E quando você não é dominado por ela. Quando você não é, exatamente, dependente dela. Você usa, não é usado. Exato, né? Você pensa e não é pensado. E para ter essa maturidade, eu acho que você precisa saber quem você é. Eu só consegui depois que eu comecei a Porque minha senão auto-investigação. Você vê esses meninos mais jovens, o estado que eles ficam de dependência, de ansiedade, de doenças, por conta da necessidade de aprovação, de like, de se parecer com aquilo, de ter aquilo. Então, precisa de maturidade para usar. Eu uso de uma maneira, você sabe disso, super de boa, eu me divirto com a tecnologia. Não sei nada. Tudo que eu sei, eu aprendi porque eu quis, porque é funcional para mim. O que não é funcional, eu não me interesso em aprender. E tem coisa boa, divertida, engraçada, super descontraída. E super informações também. Como tem fake news e como tem haters, tem tudo. Isso aí eu deixo de lado. Eu nem entro em contato. E se vier aí pra mim, eu elimino. É isso. Mas eu sei que tem muita gente que não consegue fazer isso. É verdade. Muita gente que não tem estrutura psíquica para fazer isso. E aí se deixa dominar. Tanto que tem pessoas que chegam ao ponto, né, que você sabe que levam um adolescente, levam uma pessoa a se matar, a se enforcar, a fazer aqueles estrangulamentos. Gente, o que é isso? Que loucura isso. Que coisa Que loucura. E é um jogo, é um desafio uma brincadeira, besta. né? Veja a que ponto também pode chegar, né? Agora, Jobson, tudo aqui, nesse plano que a gente está, tem dualidade. Sim. Então, Vivemos no mundo dual. O mundo analógico também tinha a dualidade. O mundo da informática, o mundo digital tem dualidade. Então, aqui, nós somos pessoas duais. Então, não tem como negar a dualidade. Eu vi uma criança no 6º ano. Então, no 6º ano, estava com 11 anos de idade, dando uma aula, um show sobre Deep Web. Jesus, com 11 anos? Com 11 anos de idade, ele estava ensinando uma profissional de tecnologia que dá aula sobre segurança para os pais. Sim. Né, de olhar, verificar se eles estão acessando redes erradas. Um aluno de 11 anos de idade dando um show para uma profissional. Ou seja, mergulhada até aqui na Deep Web, né? Exato. Ele já tem um outro cérebro, já tem uma outra consciência. Como acompanhar isso? Vai dar um bug, já está dando um bug. E o problema é que a gente está nisso, né? Somos pais analógicos de filhos digitais. Exatamente. Ah, meu filho, isso aí é outro podcast. Essa é outra história. Eu não sei, não tenho a menor ideia, mas eu sou. Se bem que a minha filha, ela é de 2000, então ela é analógica. Mas tem muitas pessoas que são analógicas, pais de filhos digitais. E aí a gente tem um conflito da velocidade, do uso dos equipamentos, da inteligência. Nossa, da dificuldade e da facilidade, né? E a inteligência emocional, ela é importante. Super importante. Principalmente para os pais. Porque quem cuida dos filhos, das crianças, são os pais. É isso. Isso é fato. É isso. Qual o seu maior desafio na sua profissão? Não me envolver de maneira pessoal. Porque profissional e empática não tem como. Eu não acredito nessa história de tela em branco. Mas não me envolver de maneira pessoal, porque tem muitos casos e muitas pessoas que são muito queridas e são muito difíceis os casos. Então, eu tenho que fazer um processo de me limpar, de estar ali para elas e, de fato, quando eu sair, fechar esse campo e ir para a minha vida. Então, esse é o maior desafio que eu tenho. E que cada vez que eu vou ficando mais tempo, mais madura, isso vai melhorando. Mas, de vez em quando, ainda tem algumas pessoas e algumas situações que eu tenho que me centrar, não só para estar com ela, como para sair e não carregá-la comigo. Não esse seria para a tua vida pessoal. Esse seria para minha pré-ocupação, né? Tá. Então, esse seria o maior desafio que eu penso. E um conselho para as pessoas que estão ingressando
isso é o meu grupo que fez essa pergunta, eu Tá. vou te fazer. Para as pessoas que estão ingressando nesse caminho de terapeutas. Sim, de trabalho De trabalhar. pessoal e de se trabalhar para ser um profissional. Sim. Qual Não o deixe conselho? de fazer o seu trabalho pessoal. Jamais. Não ache que uma formação, que 2 formações, que 1000 formações dão a você, de fato, a liberdade de você ser um profissional. Você vai saber quando você pode começar a fazer. Mas nunca, nunca você vai estar pronto. Isso é algo que para mim é claríssimo. Eu não estou pronta. Eu estou no caminho. O importante é estar no caminho. Essa boçalidade que eu estou pronta, porque eu tenho X formações, eu tenho X anos de experiência, eu tenho X clientes, isso só destrói a capacidade da pessoa de realmente melhorar como profissional e como ser humano, porque uma coisa anda junto com a outra. Uhum. Eu não acho que eu consigo levar nenhum cliente a lugares e territórios onde eu não cheguei. Eu não estou falando que a pessoa tem que ter a mesma vida que eu. Claro. Mas emocionalmente, psiquicamente, o meu despertar, o meu caminho, eu consigo chegar e eu consigo levar. Se eu não chego dentro de mim, eu não posso levar ninguém para esse lugar. Precisa de muita sabedoria E muita precisa empatia. e de humildade para continuar Humildade. trabalhando. Eu te falei, estou fazendo curso, vivo fazendo curso, não porque eu estou sempre necessitando, não, porque vez em quando, em cada curso, eu sempre encontro alguma coisa boa. Não tem nada assim, ai, descobri sabe? Não, os cursos que eu faço, todos de alguma forma me trazem algo bom. E esse bom eu trago para mim, você sabe, eu levo Sim, são para dentro do ferramentas. consultório. Eu levo. E então, eu não vou esperando descobrir, como é que chama? Descobrir a pólvora, né? Uhum. Ninguém vai descobrir a pólvora por mim. A pólvora já foi descoberta. O que eu vou é melhorar. É que nem a gente é um instrumento, Jobson. E o instrumento, se você deixa ele de lado, ele cria poeira, ele cria Enferruja. nódoa, ele enferruja. Então, a gente precisa se trabalhar. O tempo inteiro a gente precisa se trabalhar com humildade. Essa é a minha sugestão. Não achem que vocês estão prontos. Saibam que todos nós estamos no caminho, estamos ficando prontos. Mas nunca estaremos prontos. Que maravilha. Eu acho Quanta isso. sabedoria dessa mulher, né? Eu acho isso, de verdade. Eu entendo assim também. Por isso que eu não acho paro que- nunca. Não pode parar. Não pode parar, não pode. Gente, Deus me livre. Eu acho erótico trabalhar com Sim. o autoconhecimento. É muito bom. Sim, é prazeroso. Sem dúvida. Nossa Senhora, é muito dá bom. tesão, eu falo que- Exatamente, é erótico. Acho bom encontrar coisas sobre mim, sobre que eu não vi, aquele lugar que eu acho que eu já fui, mas volto e digo, "Ih, ficou faltando isso. Vamos lá. Retoma. Vamos retomar. Sem E não vergonha. é com todo o nível de consciência, é só uma parte. As outras já estão lá na frente. Beleza. Sim. E vai se juntando o Lego. Exatamente. Vai montando esse puzzle, né? Esse quebra-cabeças. Quebra-cabeça. Elaine Menezes, em que você acredita? Em que sabedoria você acredita? Eu acredito em Deus. Em Deus. Na Como força que é o seu maior. Deus? Dentro de você. Dentro de mim, Dentro fora você. de mim, Fora de independente de religiões, em todas as religiões, em todos os dogmas, sem dogmas, ele é um Deus do amor Deus do amor. total. Esse é o que eu acredito. Meu eu superior é um eu superior do Deus do amor e todos nós somos amorosos na nossa essência. A natureza, o ser humano, os animais, a cola do mundo é o amor, a cola do universo é o amor. É nisso que eu acredito nesse sentido. Perfeito. E a ciência também é resultado disso. Sim. Não tem nada contra. Qual a maior virtude de um ser humano? Cara, eu vou te falar que eu acho que a maior virtude de um ser humano é saber que ele não está pronto, que ele está se aprontando e aceitar isso, acolher isso e buscar a transformação. Esse anseio pela melhora, pela transformação, eu vejo isso como uma grande virtude. Não só em mim, mas em todas as pessoas que eu olho nos olhos. Eu acho isso uma grande virtude. As pessoas, assim, se procurarem melhorar, sabendo que sempre tem alguma coisa para a gente melhorar.
Isso é fantástico. Eu acho isso lindo. Lindo, É lindo. excitante até, né? Eu acho isso lindo, assim, meu coração fica quente, né? Quando eu falo isso, eu digo, gente, isso é lindo. Isso é lindo. As pessoas saberem que somos perfeitos dentro da nossa imperfeição. Perfeitamente imperfeitos. Exatamente. Elaine Menezes, eu não tenho palavras para agradecer Imagina. a sua presença. Imagina. Imagina. Maior prazer. Prazer. Eu acredito que a tua leveza, a tua alegria, a tua magnitude nas suas palavras, a sua assertividade, esse seu comprometimento com o teu trabalho é algo que eu sinto um amor, como você falou anteriormente, um amor, né, que você faz isso de uma maneira amorosa. E eu sinto esse amor e recebo esse amor e compartilho esse amor com todo mundo aqui. E eu fico muito, 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 muito grato mesmo. Nelsinho mandou um abraço para você. Débora, Isamara. Todo mundo do grupo mandou. Tá? Renatinha lá longe mandou um abraço para você. Pediu para passar essa gratidão também. Eles queriam estar aqui, mas mandaram só um representante hoje. Tá bom? Um ótimo representante. Eu acho que essa é a missão da gente. A gente faz o que eu falei, né? A gente faz o trabalho, a gente ganha dinheiro, a gente nasce, a gente se relaciona, mas tem que ter uma missão, né? Porque senão a vida fica tão pobre, né? E tem algo que isso me motiva, me emociona, me dá alegria. Traz felicidade. E é uma delícia. Eu fechei minha agenda para estar aqui e estou felicíssima. Gratidão. E eu que agradeço. Muito, muito obrigada, obrigado, queridão. Né? Deus abençoe. Que você tenha muito sucesso em tudo que você colocar as mãos. Todos nós. Ó, tô pondo a mão em você. Assim Opa, eu também. Compartilho com você. Beijo, querido. Obrigada. Beijo. Obrigada a todos. Beijo. A gente foi. Você fala rápido. Eu falo. É muito rápido, gente. Não. Me ajude. Não. Mas não.